Boa tarde, pessoal. Aqui são quase 2h10 da tarde. Tudo bem? Boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Começando aqui mais um vídeo com vocês. Nesse dia 2 de março de 2026. A irmã que estava na minha casa já desocupou a casa. Mandou mensagem pra mim hoje falando que eu posso ir buscar, pegar a chave. Então, vou ver que dia eu posso ir pra mim lá pegar a chave e começar, né? Tá, os planos é dele, tudo por ele. Até hoje mesmo de manhã, estava meditando numa palavra que a mão de Deus fala. Lá em Mateus capítulo 6, verso 6, fala assim: quando você for orar, né, entra dentro do seu quarto, fecha a porta e ora para o Pai em secreto, em segredo. Porque o lugar secreto, muitas das vezes, que nem eu tô aqui, eu tô sozinha. Eu posso ter o meu secreto com Deus aqui, o meu particular com Deus aqui, ó. E o quarto é um lugar onde é a intimidade com Deus. O nosso quarto é onde a gente tem intimidade, né? A nossa intimidade, que a gente, às vezes, sozinha dentro de casa. Se eu fizer isso na frente do meu esposo, se tiver alguém em casa, ele vai achar que eu sou minha doida, né? Já estão todas as ideias. O que eu faço? Eu puxo uma cadeira, peço pro Espírito Santo de Deus, falo: Senhor, senta aqui, eu quero ter um particular contigo, e ali eu conto as minhas necessidades. E às vezes a pessoa fala assim: como é orar? Orar é conversar com Deus. Eu tô conversando aqui com vocês. Orar é conversar com Deus, é ter intimidade. Às vezes, a pessoa, eu ou você, às vezes, nós queremos fazer algo, nós conversamos às vezes com nossa esposa, que é prático, né? A esposa conversa com a esposa conversa com a esposa. Tem que ter como um acordo. Muitas vezes nós falamos para os filhos, e é só isso, não precisa falar para A e para B. Quando você quer fazer alguma coisa, você só tem que contar só para quem é dentro da sua família, dentro de casa. É você, seu esposo e os seus filhos, né? É a sua família que está ali no dia a dia com você, né? A partir do momento você conversar com Deus, é conversar como se você estivesse conversando aqui comigo. Eu estou conversando com vocês, com você, nesta tarde. Então você pede para Deus: Senhor, você coloca os teus planos, que a palavra de Deus fala, que nós temos que colocar o plano, os nossos planos na mão de Deus. Nós fazemos um plano. Você tem que sonhar, você tem que fazer um plano. Nós fazemos um plano, mas nós temos que entregar na mão de Deus. Se eu falo: Senhor, eu quero uma casa. Se eu não tivesse uma casa: Senhor, eu quero uma casa. Eu não vou contar para fulano, é plano meu. Eu vou comprar uma casa, eu vou orar e vou falar: Deus, é o meu plano, é ter uma casa assim, em tal lugar. Aí o que você vai fazer? Vai entregar para Deus. Se você falar com um amigo ou com uma amiga: ah, você quer? Não acredito. Então vamos entregar os nossos planos. Quando nós levantamos, o que nós fazemos? Nós entregamos o nosso dia nas mãos de Deus. Quando nós deitamos, agradecemos a Deus por dia que Ele nos deu, e colocando a nossa noite na mão de Deus também. Porque a palavra de Deus fala assim: deitei e me levantei porque o Senhor me levantou. Dormi e acordei porque o Senhor me acordou. Deus que tem nos acordado, Deus que tem nos levantado todos os dias. Às vezes, e é causa da gente se pensar: quantos deitaram ontem e não levantou hoje? Quantos dormiram ontem e hoje não acordou? E nós temos a dádiva da vida. Deus nos deu mais um privilégio de estar aqui, podendo glorificar e exaltar o nome dele, podendo falar. Quantos não pode falar? Quantos não pode andar? Quantos não pode ver a luz do dia hoje? E é uma dádiva. Deus hoje deu para mim e para você. Então nós temos que fazer o quê? Agradecer a Deus. Então seja grato a Deus por tudo que ele tem feito. A gente costuma fazer o quê? Costuma ser ingrato a Deus. E Deus não quer assim. Deus quer que nós sejamos gratos. Temos que ser grato a ele. Ela veio aqui minha louça, saiu um pratinho, entendeu? Agora, depois eu vou fazer um bolo, que estou planejando fazer muito esse vídeo grande não. Então, nós temos que ser grato a Deus por tudo que ele tem feito. Então, quando você tiver algum problema, você entra dentro do seu quarto e vai orar. Agora há pouco, eu recebi a notícia que o meu gêmeo está internado. Está com um probleminha lá na perna, está internado. Mas eu confio em Deus. Eu já pedi oração, eu já entreguei ele na mão de Deus, né? Falei para Deus entrar, visitar ele lá no hospital. Para mim é impossível, mas para Deus é possível. Então nós temos que crer, não temos que se desesperar. Eu, quando estava com meu filho internado, eu não entrei em desespero, eu só confiei. Que a palavra do Senhor fala: deposita sua confiança em Deus. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Porque a palavra de Deus fala assim: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Depositamos a confiança, nós não devemos confiar no ser humano. O ser humano ele falha, Deus não. Se Deus prometeu algo para você, ele vai cumprir. Se o ser humano prometeu para você, ele não vai cumprir. É muito difícil. Se essa pessoa for bem de palavra mesmo. Mas o Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu na sua vida que ele vai te dar algo, então confia no Senhor. E ele vai fazer. Que até o louvor. O homem te prometeu, mas não cumpriu. Mas fiel é Deus. Que quando ele promete, ele cumpre na minha vida e na sua vida. Então, confia no Senhor. Entrega os seus projetos. Entrega na mão do Senhor. E Deus vai fazer. Oh, glória. Jesus é lindo. Deus é maravilhoso. Então vamos entregar os nossos planos na mão do Senhor. A partir de hoje, entrega os seus planos na mão de Deus. Não fala pro homem não. Começa a pedir no secreto. Começa, fecha a boca. Você vai fazer, eu quero entrar numa empresa assim. Entrega para Deus. Fala para Deus. Uma certa vez, eu conheci um casal que eles
queria tanto um serviço e eu não sabia de nada. Eu fui orar na casa deles, para a misericórdia de Deus, né? Fui orar lá e Deus falava para mim que ele tinha um sonho, ele tinha um desejo no coração dele. Que é a empresa que ele queria trabalhar, o salário que ele queria ganhar, e Deus falava que Deus ia dar. Passou um tempinho, aconteceu um rebuliço na vida dele. O que aconteceu? O emprego o serviço que ele queria, o salário que ele queria ganhar, ele conseguiu, porque é isso que Deus faz. O coração dele. A palavra do Senhor fala assim: tudo que pedimos, crendo, receberei. Tudo que pedimos. Mas você tem que saber pedir. Não adianta você pedir maldade para alguém, porque Deus não se agrada disso, não. Deus se agrada você fazer, e Deus não vai ouvir qualquer coisa, não. E se aquilo for bom para você, Deus vai abençoar. Se não for bom, Deus não vai dar. Um dia, Deus tinha feito uma promessa para mim que ele ia me dar um carro. E eu que sempre falava. Só que primeiro, para mim receber essa promessa da minha vida, eu tive que passar por uma luta tão grande, né? Assim, uns levantes aconteceu na minha vida. A minha vizinha, na época, né? Ela brigou, não sei o que aconteceu com o meu esposo lá, só que o negócio virou pro meu lado, que eu não tinha nada a ver com isso. Mas nem disso eu não deixei de amar ela, não. Eu amo ela. Se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar, né? Mas ali foi algo que Deus permitiu. Às vezes a pessoa fala assim, mas como Deus permite um negócio? Deus permite para ver a nossa fé, para ver se nós estamos. Como é que você vai receber uma bênção se você não suporta passar uma luta? Se você não aguenta passar uma luta? Então você tem que estar preparado. E nisso, eu chorei, entreguei na mão de Deus, falei pra Deus, eu entreguei da minha casa, orei, porque ela falou palavras que machucou no momento, né? Nossa, eu gosto muito dela. Aí ela palavras que se machucou, mas só que tem uma coisa, sabe o que eu fiz? Só orei, entreguei na mão de Deus. Depois, um dia ela me chamou. Quando ela me chamou, eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Ela falou, não, eu preciso conversar com a irmã. Eu falei, amém. Aí Deus deu um sonho pra ela, ela veio falar pra mim. Depois, do jeitinho que Deus tinha falado, que ela ia me pedir perdão, ela pediu que eu vinha perdoar ela. Eu falei, imagina, isso aí já tá no vago do esquecimento. A gente lembra, não é pra saber que Deus, ele faz. E ela falou, a irmã me perdoa. Eu falei, em nome de Jesus, com certeza, não tenho mágoa, de maneira nenhuma. E realmente eu não tenho mágoa. Né? Que Deus continue abençoando a vida dela. Faz tempo que eu não vejo ela, né? Que eu mudei de lá de perto dela, acabou mudando também. Primeiro ela mudou, depois eu mudei. Então eu peguei, até uns tempo atrás eles conversavam, porque agora eu não tenho mais o WhatsApp dela, então nem por isso, de maneira nenhuma. Sempre pedi pra Deus abençoar a vida dela. Só que pra mim receber, e logo eu consegui conquistar o carro, né? Eu comprei uma ideia. Então quer dizer, tudo tem um plano. Deus tem um plano pra mim e pra você. Só que ele vai nos preparar primeiro. Só que a preparação dele muitas vezes é doída. Mas nós temos que fazer o quê? Aguentar. Se eu tivesse pegado, xingado, feito, acontecido, entrado numa dela, eu não tinha recebido a minha vitória. Porque o inimigo usou a vida de outra pessoa também, que eu não quero entrar em detalhe, para se levantar contra a minha vida. Fiquei calada, só entreguei na mão de Deus. Depois, essa pessoa, ela só entreguei na mão de Deus, e Deus agiu na minha vida. Deus agiu na vida dela também, e Deus agiu na minha vida. Que, eu não sei, ela não tem mágoa dela, onde se eu ver ela hoje, eu abraço, né, eu trato com o maior carinho. É como se fosse uma filha também para mim. E é desse jeito. Então quer dizer o quê? Então a gente tem que entregar na mão de Deus, mesmo que o vento se levante contra mim e contra você. Mas nós temos que entregar a nossa vida na mão do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Não sei se você já ouviu da palavra de Deus, se não ouviu, né? Hoje estou falando para você. Quando você quiser ter um secreto, conversar com alguém que você acha, não aquela pessoa que você não confia, entra dentro do seu quarto, dobra o seu joelho. Se você não puder dobrar o joelho, pode ficar em pé. Ó, abrimos aqui, ó, a porta do nosso coração e deixamos Deus entrar, ele age. Só que eu preciso abrir, porque Deus tá ali, ó, batendo. Ele é educado, não é que nem o inimigo. O inimigo sai lá fazendo a roça. Deus não, ele é educado, ele bate ali, vai batendo. A hora que você abrir o teu coração, ele entra, ele faz morada e ele muda a sua história, ele muda a sua situação. Não estou falando que Deus vai mudar a sua situação financeira. Estou falando que você vai... Não, ele muda a situação, muda o seu jeito, o jeito de falar, o jeito de agir. Mas eu tenho que deixar Deus trabalhar no meu coração. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Mentira. Você não nasceu assim e você não vai morrer desse jeito. Porque se eu deixar, Deus ele entra, ele faz morada, porque é o Espírito Santo de Deus. Se eu deixar o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida, eu sou só um templo do Espírito Santo de Deus. O templo do Espírito Santo, se ele entra na minha vida e na sua vida, se eu deixar ele entrar, ele faz coisas grandes na nossa vida, ele muda a nossa história. Mas se eu deixar o inimigo fazer o que ele quer, ele destrói a minha vida, destrói a sua vida. Então, nessa tarde, eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, que Deus abençoe, que você fique com essa palavra, que Deus continue abençoando o seu lar, sua vida, sua família, que esse dia 2 de março, esse mês de março, que seja um mês de vitória sobre a sua vida. Entrega os teus planos, os teus projetos na mão de Deus.
E Ele vai fazer por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se você gostou dessas palavras, deixa o like, comente, compartilha. Vida, tchau, fica com Deus. Um grande abraço a todos. E Deus abençoe você que é inscrito. Deus abençoe você que não é inscrito. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.